junto com a Federação do Comércio, para que fosse exigido a escrituração contábil dessas empresas pela Secretaria da Fazenda a partir do exercício de 2013, porque ela estava exigindo desde 2007. Vocês não imaginariam qual seria o caos dessas empresas fosse desenquadrada no Simples Nacional, ia trazer vamos dizer assim, um caos social, na verdade, porque as pequenas e microempresas são as que mais empregam nesse país. Então, e está tendo, o colega veio conversar que a legislação foi feita em dezembro, porém, a ITG 1000, a vigência dela vem para 1º de janeiro de 2012. Mas os lançamentos contábeis, eles não modificaram. Na ITG 1000, ela só veio modificar a estrutura das demonstrações contábeis. Tá? E para o colega ali que perguntou, a resolução do Conselho Federal 1159, que foi emitida pelo Conselho Federal através dos pronunciamentos contábeis, ela veio trazer isso aqui no item 1. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, são os tópicos. Esses, por exemplo, 43 a 45 é o item que está lá, entendeu? Então, ele vem tratando de cada item desses daqui e vem falando alguma coisinha. Então, vai ser aqui no item 1, que é a apresentação e adoção. Então, através da Lei 11.638, está falando lá, aí da medida provisória 449, deve, não pode, né? Nós falamos deve, então você tem que cumprir, ser observado por todas as empresas obrigadas a obedecer à lei das SAs, compreendendo não só as sociedades por ações, mas também as demais empresas, inclusive as constituídas sob forma de limitada, independentemente da sistemática de tributação por elas adotada. Então, quer dizer, a nossa contabilidade é feita de sempre e não de agora. Tá? Para não ter essa dupla interpretação aí. A ITG 1330, só para vocês verem, ela vem também do Conselho Federal também, 1330 de 2011, ela vem normatizando a ITG 2000, que trata da escrituração contábil. E dentro dessa resolução, ela vem tratando como é que você vai fazer o livro diário, a escrituração da contabilidade filial, a demonstração contábil, as contas de compensação e como é que você faz uma retificação de lançamento contábil. Tá? Então, aí vocês anota essa resolução, entra no Conselho Federal, baixa e estude essa resolução. Aí ele vem estar falando do jeito que é feito. Tá? A gente não vai perder muito tempo, porque lançamentos, livros diários, as formalidades legais. Né? O interesse nosso maior é na resolução 1418, que trata do modelo contábil para as pequenas e microempresas, que é o tratamento que nós estamos dando hoje aqui. Essa normativa foi editada em 5 de dezembro de 2012 e aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de janeiro de 2012. Aí que houve a confusão, que o colega estava aqui falando. Por que vai fazer contabilidade em 2013? 2013, a finalidade é atender a Secretaria da Fazenda de Goiás. E a contabilidade já deveria ter feito desde sempre. Desde quando a empresa nasceu até hoje. Tá? Primeiro, vamos dividir. Pelo Conselho Regional de Contabilidade, órgão fiscalizador da nossa atividade profissional, você pode ser autuado por falta de escrituração contábil. Pelo lado da Cefaz, é a partir de janeiro de 2013. Certo? O que você tem que fazer em 31 de dezembro de 2011 ou 1º de janeiro? Um levantamento patrimonial da empresa, levanta o estoque, você tem o valor de estoque declarado,
você tem o imobilizado da empresa, você tem fornecedor, tem os impostos, você tem o capital. Aí você tem que apurar alguma coisa com relação a caixa e lucros. Tá certo? Aí você começa um balanço de abertura dali e vai embora com a sua contabilidade para frente. Tá bom? Bem rapidinho, não vai ser muito polêmico. Também ela é bem pequena, não é muito grande. Ela vem tratando do alcance, né, das definições de tipo de escrituração, os critérios dos procedimentos contábeis, o plano de contas simplificado, que o senhor Everaldo já deu explicação com relação ao plano de contas, tá? E tem uma carta de responsabilidade. Então, esses critérios são os critérios simplificados e atende exclusivamente as empresas enquadradas do Simples Nacional. Aqui quando eu falo do empresário, aquele empresário, né, que da lei 10.406, né? E as empresas do Simples Nacional, aquelas que têm receita bruta até 360 mil e até 3.600.000, que trata o artigo 3º da Lei Complementar 123. Tá? Se você, aqui está falando também, no item 4, a adoção dessa interpretação não desobriga a microempresa e empresa de pequeno porte a manutenção da escrituração contábil. Uniforme, seus atos administrativos, tal. Tá certo? Nós temos que obedecer aos princípios contábeis. Tá? Já foi falado, tem a resolução tal. Regime de competência. Certo? Os lançamentos têm que ser feitos no livro diário diariamente, sendo permitido você fazer lançamentos no final de cada mês. Desde que, no programa do sindicato, tem o livro auxiliar de fornecedor e livro auxiliar de clientes. Não é um controle à parte que você faz? Então, esses lançamentos que você tem esse controle à parte, você pode fazer esse lançamento global, um lançamento só dentro do mês, porque você já tem um controle dele. Ele está falando aí, ó. Desde que tenha como suporte os livros e outros registros auxiliares escriturados em conformidade com o ITG 2000. Aí nós temos que reportar na ITG 2000, que é a resolução 1330. A responsabilidade, o item 12. Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional da contabilidade deve obter a carta de responsabilidade da administração da entidade para a qual presta serviço, podendo, para tanto, seguir o modelo que está no anexo 1. Nós vamos chegar lá. Também o contrato de prestação de serviço. Ele está pedindo aqui para ser renovado a cada exercício social. Tá? Eu acredito que vocês depois têm a avaliação dos estoques, que está determinando como é que vocês devam fazer, pelo custos incorridos, ou o primeiro que entra, o primeiro que sai, porque é o mais simplificado, né? E tem gente que adota o método de custo médio também. Aqui vem falando do estoque também, do ativo imobilizado, pelo seu valor de custo, preço de aquisição, incluindo os impostos recuperáveis. Tá? A depreciação está recomendando a adoção do método linear para cálculo de depreciação do ativo imobilizado, por ser um método mais simples. Muitas vezes a empresa do Simples Nacional vende um ativo imobilizado e está sujeito a ganho de capital. E como é que você apura ganho de capital? A partir do momento que você deprecia aquele bem e vende, aí você tem o valor residual daquele bem, que é o valor total histórico de aquisição, menos a depreciação, você tem o valor residual do bem. E você vende esse bem e aí você vai apurar o ganho de capital. Um exemplo para vocês. Você comprou uma máquina que custa R$5.000. Depreciou 1.000, ficou 4.000 o valor residual. Se você vender ela por 5.000, você vai ter que pagar R$1.000 de ganho de capital para a Receita Federal. Tá certo? Sobre 1.000, que é o ganho de capital que você obteve. Tá bom? Eu quero chegar bem... Terrenos, está falando aqui sobre terrenos que não se deprecia, terrenos, mas edificações se deprecia. Tá certo? As receitas e vendas de ser declaradas pelos valores líquidos. O serviço tem que ser declarado quando o serviço for prestado.
E aqui nós vamos chegar nas demonstrações contábeis. Se criar polêmica, a gente vai tentar esclarecer. Importante, a elaboração em conjunto completa das demonstrações contábeis, incluindo além das previstas no item 26, que é o balanço, demonstração de resultados, notas explicativas. Ele está pedindo também que você faça a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de resultado abrangente e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que essas demonstrações após substituída também pela demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Apesar de não serem obrigatórios para as entidades alcançadas por essa interpretação, que são as microempresas do Simples, é estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Você sabe por que eles fizeram isso aqui? Porque essa empresa do Simples Nacional, amanhã ela não pode ser simples. E você já vem fazendo demonstração do fluxo de caixa, que eu falei que tem um método direto, um método indireto, e você já está acompanhando, você está fazendo isso. Se você parametrizar no seu sistema, aí você consegue fazer isso daqui, né, para todas as empresas do seu escritório. Aí está falando da demonstração, do balanço, que é o circulante, não circulante, né, menos de 12 meses, mais de 12 meses, né? E, no mínimo, aqui é onde está. No mínimo, o balanço patrimonial deve incluir e evidenciar os grupos de contas apresentados no anexo 2. O anexo 2 é essa mesma interpretação. Isso aqui é um grifo nosso. Agora, os balanços têm que ser apresentados com 2 colunas. Do ano de 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011. Tanto a DRE como os balanços. E vocês vão ver também que o anexo 3, que é a demonstração do resultado, vai também determinar 2 colunas para isso. Tá, já, calma aí, calma. Vamos. Esse é um detalhezinho que a gente vai... Então, vamos lá, direto lá. Aqui é o plano de contas simplificado, que o programa do sindicato, você pode criar o programa ou você pode baixar esse plano de contas. Tá? Ele é um plano de contas bem simplificado. As contas... a carta de responsabilidade. A gente deveria ter apresentado, o Everaldo já conversou sobre isso aí com vocês na apresentação inicial que a gente está falando. Essa carta consiste em que o empresário vai declarar para nós que todos os controles dele, né, são de responsabilidade da administração, estão o quê? Onde é que ele fala? Aqui, ó, que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente à legislação vigente. Eu não vou discutir isso, como que nós vamos fazer, como que nós vamos obter, se o Conselho vai buscar fiscalizar isso daí. Então, ela está aí, certo? Também aí, ó, que não houve fraude, né? Certo? Envolvendo as demonstrações. Se por um acaso ele não te manda o extrato bancário dele, não traz reflexo nas demonstrações contábeis? Traz, não traz? Então, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar em cima disso. A gente está pensando em trabalhar com as entidades sindicais aí, do comércio e da indústria, para que pudesse levar essa informação a essas entidades. O Conselho, na terça-feira passada, o Henrique esteve aqui, né, e a gente está com essa intenção de trabalhar junto com as entidades. Então, tem a carta de administração. Aí, o balanço patrimonial, que eu queria mostrar para vocês. Está aqui, ó, nós temos uma coluna, o X1 e o X0. Então, eu tenho que ter... Isso aqui, gente, não é só essas contas, não. Tá? Você pode colocar outras contas aqui. Ele está te dando um exemplo de como que é feito o balanço. Tá? Me perguntaram o que é equivalente de caixa? De acordo com a nova normativa da 11.638, os CPCs lá do Conselho, emitido pelo Conselho, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pelo Conselho Federal de Contabilidade, equivalentes de caixa pode ser cheque com liquidez até 90 dias. Aplicações até 90 dias. Então, isso é o que é chamado equivalente de caixa. Tá? Aplicações também até 90 dias, que traz uma liquidez imediata, é chamado de equivalente de caixa. Então, o balanço patrimonial é para alertar vocês que essa norma, ela vem de janeiro, dezembro, para vigorar em janeiro, mas as demonstrações têm que ser feitas nesse modelo. Eu dou uma sugestão. Se seu balanço faz só uma coluna do exercício que você está encerrando,
monta um Excel ou Word, o que você achar que é mais conveniente para você, e transcreva o seu balanço ali nesses mesmos moldes aqui. Porque no início da minha palestra inicial, eu falei que o BNDES não está aceitando os balanços fora das normas. Daí nós podemos prejudicar os nossos clientes, né? Então, sim. Calma, que o senhor Everaldo vai responder para você. Calma. Então tá aí também o passivo também, tá? As contas estão aí, certo? Certo? Vocês podem inserir outras contas. Isso aqui é só um exemplo, tá certo? DRE, demonstração de resultado de exercício, também em 2 colunas. Tá certo? Sim, pois não? Certo. Eu já não. Tá certo? Então, é só para alertar vocês sobre isso daqui, ó. Tá? Sim. Não. Vamos entender. X1 é o ano que você está encerrando. X0 é o ano anterior. Tá certo? Pois é para referir. A gente conhece aí que alguns sistemas aí de contabilidade que fazem a importação da própria contabilidade para a DIPJ, não é verdade? Eu trouxe isso aqui, gente, só para alertar vocês a esse respeito. Isso aqui é só um demonstrativo, você pode inserir outras contas que você tem e que for de interesse, que for de relevância para a contabilidade. O plano de contas, ele está aqui, é um plano de contas simplificado. O senhor Everaldo já explanou para vocês. Ele tem poucas contas, certo? Não é tão assim... O pessoal fala, mas o plano de conta tem 1000 e tantas contas, 200. Esse aqui não tem acho que nem 100 contas isso aqui tem, ó. Certo? É bem simplificado. Então, com relação à apresentação, o senhor Everaldo disse que vai estudar, eu também vou verificar a esse respeito, se o Conselho vai adotar nas suas fiscalizações a apresentação dessas demonstrações contábeis. Mas, por precaução, eu oriento vocês que se vocês façam isso no Word e insere dentro dos seus diários e razões, na sequência de numeração de páginas. Isso é uma orientação que eu estou fazendo assim no meu escritório, porque o meu só está emitindo só sobre uma coluna. Também. E aí eu já pedi para que fosse feita essa modificação no nosso sistema e já para 2012 já está fazendo. Ok? Sim. A atuação do conselho está sendo bem diferente do sindicato, porque eles estão precisando muito mais prejudicar os contadores do que ajudar. Eu acho que eles tinham que rever esse conceito deles. Eles deveriam muito mais ajudar do que ficar punindo o contador. Orientar melhor, fazer mais curso, dar uma força maior para os contadores. Certo. A gente não tem nenhum representante do conselho aqui que pudesse falar. Não, mas o Júlio de manhã. Hã? Porque é o seguinte, esse problema da fiscalização, esse é um problema problemático para o Conselho. Você não viu o Júlio de manhã falando que se você tem 50 empresas, está te autuando com tanto, ou te dando um prazo para você fazer? Então é uma maneira disso daqui. E nós aqui do sindicato, nós abraçamos essa causa. Certo? Certo, tudo bem. Aí nós abraçamos essa causa. Por isso nós estamos aqui ensinando vocês a fazer a escrituração contábil. Tá certo? Sim. Mas o órgão, o fiscalizador da nossa atividade não tem jeito. Então, gente, é só para vocês lembrar isso aqui. Vocês pegam isso aqui no Conselho Federal de Contabilidade, tem a matéria do curso, vocês dão uma lidinha e façam a apresentação disso aí, tá? Bem. O que é isso, Everaldo? Bem. Está lá no site. Está no site. Sindicato. Está no site. Esse material é do curso, está no site. Você pode baixar ele, tá? Bem, pessoal, você vê que tem muitos anos que eu labuto com o Conselho Sindicato.
Nesse 1 ano e pouco, eu nunca vi o sindicato, o conselho tão próximo do sindicato também não. Mas só 1 ano que ele está lá, gente. E eu falei aqui, quando o Henrique assumiu, e ele é dos alunos que está aqui, não veio porque a diabetes dele aumentou, eu já liguei para ele, já saiu do hospital, já está quase bom. Então, essa pessoa, gente, ele está querendo realmente alavancar tudo isso. Ele está querendo esse conjunto, sindicato e conselho. Eu já saí daqui, fui em Mineiro dar o curso para o conselho, já saí, fui em Caldas Novas, já estou passando, inclusive, ele intimou você também, eu liguei para ele, você está intimado para o dia 24 em Itapuranga. O dia todo. Intimado. Aí vai para Itapuranga, nós queremos andar no estado do Oeste todinho, pregando exatamente isso que nós estamos pregando assim, e essa união, sindicato e conselho. Essa vai ser a ideia. Então, ele é igual estou falando, gente, vocês estão aqui hoje por causa de quê? Porque nós oferecemos um programa. Verdade ou falso? Se eu não tivesse oferecido nada, você estaria aqui? Quer saber dessa porcaria de sindicato, certo? E só passo pagar e nunca me dá nada? E falar desse jeito estava com razão. Então, graças a Deus, é bom ou ruim, nós queremos cada dia aperfeiçoar, nós vamos tentar de tudo para oferecer para você o melhor. É claro que nós não somos tão capazes assim não, gente. Tem umas coisinhas que nós somos falhos também. Eu sou humano, não sou Deus não, né? E quem dera, né? Caminhando agora. Então essa junção, colega, creio que vai dar certo. Quando o conselho chegar para punir um profissional, ele já te deu toda a guarida possível para você ser um profissional. Não vai chegar e punir mais não. Essa vai ser a ideia. Madeira, tá bom. Madeira. Tá vendo? Fica assim. Fiscal. Bem, gostaria só de ressaltar isso que você está falando. É o seguinte, eu não tenho conhecimento com ele, não, mas eu acho que ele entrou no conselho, essa nova gestão, com uma mentalidade completamente diferente das gestões anteriores. Eu lembro de muito tempo que eu conheço você e sei da batalha sua, que você sempre pregou e tentou unir o sindicato, o nosso sindicato com o conselho, mas era só resistência por parte do conselho. Vamos chegar lá. E com esse atual, as coisas estão seguindo. Eu acho que é isso aí que prevalece. Deus quiser. Deus. Tranquilo. Bem, o Otávio falou de depreciação. Nós pulamos um negocinho aqui de depreciação. Mas é tão facinho fazer depreciação. Quando você... É que eu vou fazer, minha filha. Aí eu já estava começando a fazer. Aí quando você vai lançar esse fiscal, 1551, ele já fala, quer fazer o contra depreciação? Sim. Aí ele já vai entrar aqui. Pronto. Vamos supor que cadastro. Automaticamente vai cadastrar. Imobilizado. Aí, vamos supor que eu pegue o que é? Móvel sensível. Aí, eu venho aqui fazer o lançamento, parametrizar o lançamento. Esse lançamento da conta 1. Pronto. Errei, né? 13. Quando eu colocar aqui 1 e apertar, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer depreciação acumulada, a depreciação acumulada móvel sensível. Deve aparecer isso. Beleza? Vamos ver se é verdadeiro. Despesa de depreciação, a depreciação acumulada móvel sensível. Isso aí fez uma vez, pronto. Quando ele fazer o lançamento de móvel sensível, não precisa fazer mais nada. Chega no fim do ano, apertou lá, está a depreciação. Agora, essa depreciação, gente, você agora vai determinar qual seria a depreciação. Vamos supor, bem, 132. Não, é 131, né? Essa bem, 131, vamos supor. Base direta, o que é? Base diretor. Você vai determinar quanto que seria a depreciação se bem, de acordo com as normas de contabilidade. Não precisa ser 20% não.
você pode colocar 1%. Você vai falar que o bem vai durar quantos anos? 1% quantos meses? 100 anos, né? Quanto? 100 meses. 100 meses. Então, você vai falar que vai depreciar 1%. Se o bem vai durar 10 anos, você coloca 10%. Se vai durar 5 anos, você coloca 20%. Se vai durar 20 anos, você coloca 5%. Você que vai determinar isso e provar que esse bem vai durar isso, certo? Beleza? Por que isso, gente? Hoje, de acordo com o lucro presumido, olha que confusão. Eu posso fazer isso? Fazer um pouquinho? Olha assim. Olha a confusão. O que eu detectei foi o seguinte, ó. Tá. Olha o que eu detectei. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Uma firma, ela deu um lucro de 1.500.000. Ó. Tá bom? Acontece que ela deu um lucro de 1.500.000. Certo? Ela tem lá no caixa dela 1 milhão. Um milhão. Ela foi lá, ela tem lá de veículo 15 milhões. Eu depreciei 20%, é 20? É? Quando deu 3 milhões. Aí eu chego, pego, ó, coloco 3 milhões aqui. Eu pergunto, mexeu no meu caixa? Não. Disponibilidade. E eu pergunto, eu posso distribuir? Não. Olha que encrenca. Eu estou com 1 milhão lá, e eu cheguei, fiz depreciação, deu um prejuízo de 1.500.000. E agora, gente? Então, foi o seguinte, pá, é assim, é? Então, fui lá, não, senhor, você deprecia, foi lá e mudei a partir de 2011, a depreciação do veículo, conforme, certo, comprovado, certo, ela é 5%, 5% de 15 milhões, dá quanto? 750, ó, 750, ó, 750. Aí o que aconteceu? Ela deu 750 de lucro. Aí eu tenho 1 milhão, eu posso pegar 750 e distribuir sem qualquer tributação. Olha que beleza. Isso é o quê? Planejamento tributário, gente. E se não fizesse isso, eu tinha que pegar isso aqui e tributar pelo INSS. Ó que encrenca. Isso aqui é a coisa mais normal que está existindo por aí afora. Isso é muito interessante isso aí, viu? Cuidado com isso aqui. Por isso que a gente tem que ter esse planejamento e essa depreciação. Aí o conselho agora, certo, veio que determinou que eu posso depreciar de acordo com a vida útil do bem. E mais ainda, gente, lá no artigo 310, 305 do regulamento, aí ele fala o seguinte, poderá depreciar de acordo com a vida útil. Então eu posso fazer, mas todo o pessoal chega, pega, taca 20%, taca 10%, não quer nem saber. E dá esse prejuízo sem qualquer critério de avaliação. Tá bom? Então você tem que ter o carinho, ele colocou 20%, eu vou até baixar isso aqui, vou ver como que vai. Mas o valor é pequenininho também, a merreca, e esse valor também nem precisar ter lançado como mobilizado. O valor até quanto que é, pode lançar como permanente? 300 e pouco, deveria ter lançado como despesa direta. Certo? Mas é um bem que vai durar muito tempo, tá bom? Fala. Quem é? Rapaz, aí não abusa não, viu? Ó, ela aqui, ele é mais velho. No caso da pessoa, ele está lançando, ele está lançando, ele usou o universo e tal, usando os percentuais que eram antigamente. Ele tem que determinar ou ele pode ratificar isso? Aí eu volto lá no meio, para o período. Eu volto o período, da agora para frente, eu coloquei no programa, até essa data, você depreciou 20%. A partir de agora, o saldo que tiver vai depreciar 5%, 1%, pronto. Tá bom? Everaldo, mas aí você tem que fazer a nota explicativa da mudança de metodologia que você está fazendo. Faça. É prevista também na ITG
na 1559, na 1255 do Conselho Federal, você está mudando o critério. E essa mudança de critério, porque no exercício seguinte, alguém vai fazer uma análise de balanço e vai constatar que está diferente. Aí tem que ir lá na nota explicativa e se está explícito lá, isso daí. Tranquilo, faça a nota explicativa. Eu expliquei lá. Tranquilo, gente. Tranquilo, né? Tranquilo. Acabou. Contabilidade é isso, certo? Não é aquele que faz um jeitinho lá em casa, moço. Não pode ser, não, não. Tá bom? Sabe o jeitinho lá? Ontem que eu falei do jeitinho, hoje eu não falei desse jeitinho também. Vamos largar de mão de jeitinho.